pode imaginar para onde ficava o sul, por exemplo? Alguém tem alguma sugestão? Pois não. O sul para cá? Não, o sul ficava para lá. Por quê? O templo estava apontado para o leste. O templo sempre estava apontado para o leste. Então, assim a gente consegue ter essa noção geográfica. Para cá, para lá seria o norte, o sul e o oeste, né? Então, aí vocês vão memorizar que o templo estava sempre apontado para o leste. Ao lado, nós temos a Fortaleza Antônia, um quartel militar que chegava até seus 70 metros de altura. Era muito grande. Claro, era uma fortaleza, então ali os 600 soldados romanos precisavam ficar se revezando para proteger toda a cidade, para proteger também o mais sagrado, que era o Templo de Jerusalém. Porém, olha que simbolismo importante. O templo chegava até mais ou menos 60 metros. O que os romanos queriam mostrar? Que o poder político estava acima do poder religioso. E foi ali que o procurador Pilatos, de acordo com a tradição, colocou Jesus ao lado de Barrabás. Naquele período, na Páscoa, e perguntou ao povo: a quem vocês querem que eu solte, Jesus ou Barrabás? Eles escolheram Barrabás. Jesus, então, Pilatos lava as mãos, Jesus, então, é levado para dentro da fortaleza, é torturado com 39 golpes de chicotadas, o que daria, pessoal, mais de 600 ferimentos pelo corpo, levando em conta que os chicotes tinham várias hastes com dentes de animais presos, em suas pontas. Então, o corpo de Jesus foi agredido, dilacerado, com mais de 600 ferimentos pelo corpo. E Jesus recebe ali a túnica, recebe a coroa de espinhos e começa a carregar, não a cruz, o patíbulo, a parte horizontal da cruz. Porque a parte vertical, ela geralmente sempre ficava fincada no monte da crucificação. E muitas vezes elas eram reaproveitadas. Então Jesus carrega o patíbulo por um caminho que hoje as pessoas percorrem lá na Terra Santa, que é de mais ou menos 500 metros. E esse caminho vai ser chamado de Via Crucis ou Via Dolorosa. A Bíblia relata que Jesus sai da cidade para ser crucificado. Isso porque todo local de morte, todo sepulcro, todo local de crucificação era sempre construído fora da cidade. E aí Jesus sai de Jerusalém por essa porta aqui, e aqui ele é crucificado. Por que eu digo isso? Porque no ano de 66, a cidade ela cresceu, então a cidade ela ganhou uma nova muralha. Mas na época de Jesus, esse bairro ele não existia. Por isso que Jesus foi crucificado naquela época fora de Jerusalém. Então ali nós temos uma representação de um monte. Esse monte vai ser chamado de Gólgota, vai ser chamado de Monte Calvário. E a gente vai ver ali as 3 cruzes simbolizando aqueles que foram crucificados ao lado de Jesus. Quando Jesus morre no Calvário, o que a Bíblia relata que acontece? O véu se rasga. E onde ficava esse véu? Ficava dentro do Templo de Jerusalém. O véu era o que separava o santo lugar do santo dos santos. O véu se rasga de cima a baixo. E o dia fica escuro, há um tremor de terra, então ali estaria o Calvário. Vamos conhecer agora o local da morte e também o sepultamento de Jesus. Jesus ele foi condenado à crucificação. Todos os condenados, eles não ganhavam túmulos, porque eles eram vistos como criminosos, Então o seu corpo teria qual destino? Ele seria jogado numa vala comum, ou muitas vezes apodrecia ali mesmo, pregado na cruz. Mas a Bíblia relata que José de Arimateia, um homem influente e membro do Sinédrio, que era o Supremo Tribunal Judaico, ele doou um túmulo novo escavado na rocha. E esse túmulo possivelmente estaria atrás aqui do Calvário, Gólgota, ou Calvário, quer dizer lugar da caveira. Aqui, gente, ficava